Deus, é tempo de construir, com base bíblica, livro de Gênesis, capítulo 6. Vamos ler os versículos 8, 9, o 13, 14. E aí vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós nessa maravilhosa oportunidade. Louvamos a Deus e glorificamos o seu santo nome. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos falar aqui sobre o dilúvio. A história de Noé. Você pode ler todo o capítulo 6. Você vai ver aí que a iniquidade se multiplicava sobre a terra e as coisas estavam muito difíceis. Foi nessa época que veio o dilúvio. Nós somos sabedores que o próprio Jesus falou também como era nos tempos de Noé. Então é muito interessante nós observarmos a história de Noé, como é que surge, como é que acontece, porque as histórias da Bíblia, ela nos ensinam, ela nos ajudam e muito, e sempre quando lemos a Bíblia, nós precisamos ter 3 tipos de interpretação. A interpretação literal é aquela que você lê. A interpretação alegórica é aquela que você imagina. Por exemplo, eu falo de arca, você imagina a arca. E a interpretação espiritual é aquela revelação que Deus dá. É essa que vale. As outras 2 ajudam, mas a que Deus dá é a que vale. E nós vamos aprender um pouquinho, com alguns versículos aqui do livro de Gênesis, capítulo 6, o que aconteceu com Noé. Então vamos ler o versículo de número 8 do capítulo 6, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Tudo, senhores, tudo que Deus quer hoje, no nosso tempo, tudo que o Senhor quer é encontrar alguém que ele ache graça. Tudo que Deus quer é encontrar um homem para que ele possa usar. Tudo que Deus quer é encontrar alguém em quem Deus possa contar com ele. E se Deus encontrar esse homem, e se Deus encontrar essa mulher, que seja comprometido ou comprometida com Deus, pode ter certeza que Deus vai usar nas suas mais diversas dimensões. Aleluia! E nós vamos ver que Deus quer achar alguém. Se você observar as histórias da Bíblia, você vai observar que Elias era um usado por Deus naquele momento. Logo veio Eliseu, em seguida veio Samuel, em seguida Deus usou Davi, em seguida também entre os juízes Deus usou Sansão, Deus usou Jefté, Deus usou Débora, sempre Deus usou Moisés, Deus usou Josué, Deus sempre usou um que achou graça nele. Tudo que Deus precisa é encontrar alguém que ache graça na presença de Deus. Queira Deus achar graça na tua vida, queira Deus achar graça em você para usar você. E ao se predispor nas mãos de Deus, pode ter certeza que quem quer que você seja, Deus o usará em o nome de Jesus com poder e com autoridade. Aleluia. Lá no versículo de número 9, Deus nos dá aqui alguns requisitos para que tenha graça diante de Deus. São estas as gerações de Noé. Era Noé homem justo, íntegro em sua geração e andava com Deus. Observe as 3 condições para servir a Deus. Justo. Justo é aquela pessoa que tem medida justa. Trata um da mesma maneira que trata outro. Justo é aquele que paga as suas contas. Não deve uma bala no bolicho da esquina. Que pode até dever, mas vai lá e paga. Vai lá e acerta. Não aqueles que contratam, como diz o Novo Testamento, infiéis nos negócios
É o que mais tem nos nossos dias, é gente tramposa, caloteira. E a Bíblia quer usar gente justa, gente, pessoa íntegra. O que ser íntegro? É aquela pessoa que ninguém diga nada ao contrário, que ninguém se opõe. Por exemplo, não há o que se falar do fulano. Tem uma boa criação, foi educado, paga suas contas, dá exemplo, não fala palavrão, não mente. Enfim, isso é ser justo, isso é ser íntegro. E a terceira condição, andar com Deus. Quando você anda com Deus, o diabo não está nem pertinho. Quando você anda com Deus, aleluia, as coisas acontecem. Quando você anda com Deus, você é percebido. E vou dizer aqui mais uma verdade. Se você é uma pessoa que anda com Deus, muitos vão se incomodar com a tua presença. Aleluia. Muitos irão se incomodar porque você está naquele ambiente. Muitos irão se entristecer, pedir até para você sair, achar que você é sarnoso, aleluia, e vão pedir para você se retirar. Mas tudo que Deus quer é pessoa justa, pessoa íntegra e pessoas que andem com Ele, mesmo que sejam rejeitados por todos e por tudo. Aleluia. Aí você vai ver o agir de Deus na tua vida. Quer ser alguém usado por Deus? Ande com Deus. Estude Bíblia. Não viva só das migalhas, como viveu aquela mulher que chegou aos pés de Jesus. As migalhas me servem. O que são migalhas? São pessoas que não estudam Bíblia, que não conhecem Bíblia, que não pesquisam Bíblia, que não leem livros bíblicos. Ah, mas eu não sei ler. Você pode ouvir. Com tanta tecnologia, com tantos pregadores, com tanta coisa que tem por aí, você pode ouvir, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, não dá para ler, bem-aventurado aquele que ouve, vá ouvir, vá aprender, porque andar com Deus é ser impregnado pela palavra de Deus. As pessoas não conhecem Bíblia e o povo está perecendo porque falta conhecimento. Já dizia Oséias 4:6. Aleluia. Andar com Deus é ser impregnado pela palavra de Deus. Mas quem tem tempo de estudar a palavra hoje? Quem tem tempo hoje de ler a Bíblia? Conhecer as Escrituras? Quem tem? Quem tem condições hoje de andar com Deus? Aleluia, não dá tempo para nada, quase nada, quando viu já está acordando, já está dormindo de novo, aleluia, mas Deus está procurando alguém que ande com Ele, aleluia, e vamos adiante, versículo 13, então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, eu os destruirei da terra, com a terra. Eu os destruirei com a terra. Deus dizendo que vai destruir os homens com a terra. Puxa vida, não dá para levantar as orelhas e entender isso aqui? Que Deus não se agrada da impiedade? Que Ele é um Deus absoluto, que ninguém engana Ele? Que ninguém escarnece dEle? Que não existe preferência humana, não existe. O que existe é o absolutismo de Deus. Deus levanta quem Ele quer. Aleluia. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimento na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. O versículo 14, ele nos ensina muita coisa, e eu estou aqui até economizando nas palavras por causa do tempo, mas observa, faz para ti uma arca de madeira. Quando a palavra madeira surge na Bíblia, ela tipifica humildade. Aleluia. Deus não usa soberbo, Deus não usa nariz empinado, Deus não usa internado, Deus não usa soberbo, não usa quem se acha, Deus não usa, Deus usa gente humilde, pode ser com a camisa rota,
pode ser com a calça jeans desbotada, mas impregnado pela palavra de Deus, aonde quer que seja, Deus usa. A obra dele é ele que usa. Aleluia. A obra não é dos homens, a obra é de Deus. Deus usa e madeira leva, nos remete para a humildade. Quer ser usado? Seja humilde. Quando observamos aqui, ainda no versículo de número 14, 3 compartimentos, farás 3 compartimentos, nós podemos ver aqui a total dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui a total dependência de Deus, aleluia, no seu contexto geral, entender Deus, conhecer Deus, confiar no Filho e andar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a terceira coisa, betume. E a Bíblia diz aqui no final do versículo 14, betume por dentro e betume por fora. Tipifica dizer que nada que está dentro da arca poderia sair. Muito menos nada do que estava do lado de fora da arca poderia se infiltrar. Logo eu entendo aqui que para ser um homem de Deus, para fazer a obra de Deus, para a obra de Deus ser genuína, não pode ter mistura. Não pode. Tem que ser palavra na sua essência, considerando a sua hermenêutica, a sua exegese, considerando o contexto, considerando conhecimento de grego, de hebraico, considerando interpretação e considerando principalmente revelação de Deus, sem mistura. Aleluia. Deus não pode usar alguém que está comprometido com qualquer outra coisa que não seja com a palavra de Deus. E é esse o maior problema que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Alianças, misturas, acordos. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. Eu te favoreço aqui, tu me favorece ali. O reino de Deus não é assim. A porta é estreita. O evangelho é de sofrimento, é de carregar a cruz. O evangelho não é de sombra e água fresca. O evangelho é porta estreita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E diante disso, não cabem as misturas, as alianças, os comprometimentos. É por isso que o nosso programa vela, aleluia, em estar única, exclusivamente comprometido com a palavra. Entenda, aleluia, que é muito grande a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui alguma informação sobre a arca. A Bíblia Thompson registra que a arca de Noé fora construída durante 90 anos, enquanto a Bíblia Pentecostal da CPAD registra que a arca fora construída durante 120 anos. São 3 de 40, uma geração inteira. Quando observamos a geração da construção da arca, aleluia, desde o seu início, nós vamos observar também que nós estamos na geração do nascimento de Israel. E já se passaram 69 anos para 120, falta 51. E foi aí que veio o dilúvio. Jesus está voltando. Nós não sabemos se ainda alguns anos nos restam, mas o que importa é que já se passaram. É isso que nós estamos frisando, considerando a experiência de Noé, a história de Noé, com a geração do nascimento da figueira, do nascimento de Israel, já se passaram 69 anos. É interessante estudarmos a história de Noé e observarmos a época que nós estamos vivendo. Aleluia! Primeira coisa na história de Noé, Deus não enviou o dilúvio
enquanto Noé não terminou a construção. Aleluia. Deus não manda a bênção enquanto não terminarmos o nosso serviço. Aleluia. Nós estamos vivendo uma dispensação ante o arrebatamento da igreja, uma dispensação, irmãos, de muito conhecimento bíblico. Quem quiser aprender, aprende. Não aprende se for preguiçoso, se for nécio, não aprende se não quiser. Mas antes do arrebatamento, Deus vai enviar uma enxurrada de Bíblia. Se eu não falar aqui, vem outro e fala, para todo mundo aprender e se preparar para o arrebatamento. Isso é avivamento. Avivamento não é pulo, avivamento não é língua estranha, ainda que faça parte. Avivamento é conhecimento de Bíblia. Aleluia. Enxurrada de Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, Noé teve de fazer em meio a combate. Você pode imaginar Noé construindo a arca no deserto e todo mundo criticando ele, fazendo um barco na areia, no meio do deserto. Aleluia, por isso que o verdadeiro cristão incomoda muita gente. O verdadeiro cristão, o que não é verdadeiro, se coloca, se projeta, vai bem lá em cima. Aleluia, mas daí para lá é com Deus. Terceiro, em terra seca, sequidão, em meio à impossibilidade, em meio à incredulidade, em meio a uma grande expectativa. Senhores, Noé é chamado quando tinha 500 anos, Noé entra na arca quando tinha 600 anos. Noé enfrenta 40 dias e 40 noites de dilúvio e você não sabe porque ninguém te disse. Você sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Ninguém te ensinou isso aí. É aí que eu provo que o povo não conhece Bíblia. Noé ficou um ano dentro da arca para depois sair, plantar uma vinha e dar prosseguimento à humanidade através de Sem, Cão e Jafé. Querido irmão, em o nome de Jesus, é tempo de construir a tua arca e se preparar para o arrebatamento. Receba essa palavra em o nome de Jesus.